muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Esse é o BMC Pre-Market. Eu sou Felipe Nascimento e aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira, hoje dia 20 de setembro. A semana começa ainda um pouco de ressaca com os eventos que impactaram o mercado brasileiro nos últimos dias e de olho na semana agitada que a gente vai ter aí pela frente. Os principais eventos ocorrem na quarta-feira, quando o Banco Central dos Estados Unidos vai definir o rumo da política monetária. E o mercado aguarda também qualquer sinalização sobre a retirada dos estímulos à economia, o chamado tapering. Alguns analistas acreditam que o Fed deve sinalizar o início do tapering ainda neste ano, mas ainda não se sabe se na próxima reunião ou até dezembro o Fed vai dar essa sinalização. Bom lembrar que esse cenário de espera pela reunião do Fed traz bastante cautela para os mercados globais. A gente vai ver esses impactos nas bolsas daqui a pouquinho. Aqui no Brasil também tem reunião do Banco Central e já está contratada uma alta de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, o que eleva a Selic para 6,25% ao ano. Mas para alguns economistas, o Copom poderia ser um pouco mais agressivo e elevar em 1,25 ponto percentual ou até mesmo em 1,5 ponto. Mas depois de um evento na semana passada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizou que a elevação dos juros deve mesmo ficar em 100 basis points. A grande questão a ser observada está na comunicação e os pontos que o Banco Central vai destacar para embasar a decisão de elevação dos juros. A questão inflacionária é um ponto sensível que o mercado espera ver como o Banco Central vai lidar. Além de Estados Unidos e Brasil, outros 10 países também definem os rumos da política monetária nessa semana e a gente fica de olho para trazer as informações aqui para vocês. E lembrando, da última semana, o minério de ferro foi um ponto essencial para o mau humor do mercado brasileiro. A commodity caiu mais de 20% e levou boa parte das empresas de mineração e siderurgia para baixo também. Só lembrando que a Vale anunciou um dividendo bilionário com mais de R$ 8 para cada ação e nem isso foi capaz de puxar as ações da mineradora para cima. A ação da Vale já está abaixo dos R$ 86, patamar que não se via desde fevereiro. E hoje, nas bolsas de Nova York, a ADR da Vale cai mais um pouquinho, cerca de 4,9%, entre 5% nas bolsas internacionais, a ADR da Vale. Outra causa do mau humor por aqui foi a elevação do imposto sobre as operações financeiras. As empresas vão pagar mais para ter crédito. E essa elevação no IOF vai ser responsável pelo pagamento do novo Bolsa Família. O governo quer o benefício em pelo menos R$ 300. E com todo esse cenário, a Bolsa fechou a semana abaixo dos 112 mil pontos. Vamos dar uma olhadinha como fechou a Bolsa na sexta-feira. Olha só, 111.439 pontos, uma queda de 2,07%. Praticamente a semana inteira com pregões negativos, exceção da segunda-feira que a Bolsa começou subindo na semana passada. E depois de lá para cá, só pregões negativos. E a gente vê aqui, ó, as mais altas, a gente teve Vivo, Magalu, Natura, Raia, Drogasil, poucas elevações. As baixas ficaram mesmo com Banco Inter nesse cenário aí de correção e também de mau humor por conta do IOF e algumas mineradoras e siderúrgicas caindo também ali, 6,8 Gerdau, né, mais 5,59 Gerdau também, os em Minas caindo 5,30. Aí a gente viu grandes bancos com o humor também um pouco mais, um pouco ruim também, né? Bancos, a gente viu Petrobras ruim, caindo também, Vale caindo também, enfim, uma série de empresas levando, né, para baixo nesse mau humor. E aí a gente quer saber o que vai acontecer nessa segunda-feira diante de todo esse cenário, diante de toda essa questão aí, a gente vê aí como que o Marcos Saravalli traz o tom do mercado nessa segunda-feira. Marcos Saravalli que conta pra gente. Bom dia para você, Marco. Olá, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais no começo dessa segunda-feira, com viés de cautela, né, com viés de queda
para alguns dos principais índices ao redor do mundo, né? Lembrando que nessa quarta-feira, né, nessa semana, a gente tem uma semana bastante carregada, né? Destaque para quarta-feira, onde a gente vai ter tanto a reunião do nosso Banco Central, né, do Copom, que deve anunciar aumento da taxa de juros da taxa Selic em pelo menos 1% nessa reunião, e também a gente tem a reunião do Fed no mesmo dia, na mesma quarta-feira, que pode começar a anunciar a redução de estímulos por lá. Lembrando que tanto aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, existe a preocupação também em relação ao teto, né, ao limite de gastos, principalmente para o ano de 2022 em diante. Então esses são os principais indicadores. A economia vem apresentando sinais de desaceleração, a economia mundial, e com isso os investidores vêm trazendo um compasso, né, um sentimento de cautela ao redor do mundo. Aquele indicador também que mede um pouco o indicador de medo, né, conhecido como VIX, ele também vem apresentando maiores sinais de incerteza, vem subindo cerca de 7% agora pela manhã. Então é importante a gente acompanhar essa agenda, mas a gente espera assim que os investidores apresentem certo tom de cautela até a reunião do Fed, principalmente na quarta-feira à tarde. Tá, então esses são os principais indicadores. Por aqui também commodities apresentando leve queda, né? O petróleo vem caindo, e minério de ferro também sem indicadores, né? Já que a gente teve paralisação aí nas cotações por conta de feriado local na China. Tá bom? Então esses são os principais indicadores. Tenham todos uma ótima semana. Já em breve a gente volta para a gente falar do nosso gráfico do dia. Um ótimo dia, até mais. Tchau. Em meio à crise de liquidez, aí, a incorporadora imobiliária chinesa Evergrande, um dos principais credores da companhia, fez provisões para um calote de uma parte dos empréstimos que concedeu à empresa. Já outros credores planejam dar mais prazo para que a companhia pague o que deve. Técnicos do governo têm pedido às maiores financiadores da Evergrande que aumentem os prazos para o pagamento dos juros ou façam a rolagem dos empréstimos. Grande parte dos observadores de mercado acredita que uma ajuda do governo à empresa é improvável. E os problemas financeiros da gigante do setor imobiliário chinês, Evergrande, continuam pesando nos negócios. Só hoje a ação da chinesa despencou quase 17% na bolsa de Hong Kong, e isso acabou sendo responsável aí por grande parte do tombo da bolsa lá Hang Seng, né, do índice Hang Seng em Hong Kong, que caiu 3,3%. Lembrando que Xangai na China e Nikkei no Japão não abriram por conta de feriados. Então, as bolsas asiáticas operando aí sem muita liquidez, apenas a bolsa de Hong Kong tendo liquidez nessa segunda-feira. E a gente ficando de olho, né? Porque a gente sabe as questões lá da Ásia impactam bastante, principalmente nas commodities, no minério de ferro, que em algumas bolsas também, por exemplo, na Coreia do Sul, acabou caindo. E em Singapura acabou caindo no pregão dessa segunda-feira e trazendo também possibilidade de mais volatilidade nas empresas por aqui. Vamos para a Europa? O índice de preços ao produtor da Alemanha subiu 1,5% em agosto em relação a julho. Na comparação com agosto de 2020, o PPI teve forte avanço de 12%. E de acordo com a Agência Oficial de Estatística da Alemanha, o índice é a maior alta anual para o indicador desde dezembro de, olha só, 1974, quando o PPI subiu 12,4% em meio à primeira crise do petróleo. Vamos dar uma olhadinha como estão operando as bolsas, né? As bolsas lá na Europa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha plataforma. Todas caindo e caindo forte, tá? Só pra gente dar uma olhada aqui, ó. DAX na Alemanha recuando 2,68%, CAC na França caindo 3,9%, FTSE no Reino Unido caindo 2,15% e o índice Eurostoxx caindo 2,56%. A gente lembra que as bolsas na Europa também estão muito ligadas aí a essa expectativa do Fed, né, de toda essa sinalização, e também o Banco Central Europeu também vai fazer reunião, o Banco da Inglaterra vai fazer reunião essa semana também para definir a taxa básica de juros. Nos Estados Unidos, a Casa Branca alerta em memorando que caso o teto da dívida federal seja superado, ou seja, se furar o teto, isso poderia provocar uma recessão econômica no país. Segundo o texto desse memorando, o crescimento econômico iria perder fôlego, o desemprego subiria
e o mercado de trabalho poderia perder milhões de empregos. Por lá também pesam a expectativa pela reunião do Fed e a crise da Evergrande, que a gente sabe que acaba trazendo reflexos aí para as grandes economias globais. Além disso, nessa semana, a gente tem lá nos Estados Unidos a expectativa por resultados trimestrais de empresas como Adobe, Nike e FedEx. Tá? Então a gente fica de olho aí em alguns resultados que vão ser divulgados. Dá uma olhadinha como estão os futuros nos Estados Unidos. Mais futuros nos Estados Unidos caindo também. Dow Jones caindo 1,8%, S&P caindo 1,7% e a Nasdaq recuando 1,5%. 1,5%. As bolsas nos Estados Unidos também sofrendo aí com esse recuo por conta da aversão ao risco que paira aí pelos investimentos, pelos investidores mundiais. E agora o Marco Saravalli, ele traz o gráfico do dia, olha só o gráfico com o cenário da política fiscal por conta da reunião do Fed. Conta pra gente, Marco. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, acho que o principal assunto em relação à reunião do Fed, não só a decisão de política monetária, mas principalmente um assunto em inglês que a gente chama de fiscal cliff, uma preocupação em relação à própria política fiscal, o que deve acontecer quando a gente não tiver os fatores aqui da pandemia. A gente vê ali no gráfico em azul, e realmente os estímulos fiscais foram bastante importantes na recuperação da economia americana, mas imagina um cenário que a gente não tenha esses estímulos, ou seja, que a gente pode aumentar a carga tributária e ao mesmo tempo não ter mais esse estímulo fiscal. Então essa talvez seja uma das principais preocupações, principalmente nessa semana, mas nas últimas semanas, o que no limite poderia trazer maiores preocupações em relação até mesmo a uma possível recessão no mercado americano. Então, o lado do copo meio cheio, a leitura do copo meio cheio é que o Banco Central americano não vai aumentar os juros tão cedo, não aumenta em 2022, mas também tem uma preocupação muito grande em relação ao impacto na economia, como deve ser o ritmo da economia no ano que vem por lá, tá bom? Então esse é um dos principais assuntos, não só a reunião do Fed em si, tá bom? Mas principalmente em relação a esse tema aí que a gente chama como fiscal cliff, tá bom? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! E agora há pouco saíram os dados do Boletim Focus, as projeções do mercado financeiro para a economia brasileira, alguns indicadores, e o IPCA para 2021 foi revisado mais uma vez. Nível de inflação passou de 8% para 8,35% e o IPCA para o ano que vem passou de 4,03% para 4,10%, ou seja, a inflação cada vez mais no ano que vem, superando o teto da meta e deixando aí com que o Banco Central tome algumas atitudes e faça alguns movimentos para tentar puxar novamente o cenário de inflação do ano que vem para dentro da meta. A Selic para o fim de 2021 foi revisado mais uma vez, agora chegando a 8,25%. Lembrando que na semana passada era de 8% a Selic, tá? E aí o PIB em 2021 permanece um crescimento de 5,04%, embora alguns bancos, algumas casas comecem já a fazer revisões mais para baixo de 5%. Boletim Focus ainda seguindo aí nessa tendência de 5,04%. Vamos então agora aos destaques corporativos. A Embraer assinou um contrato de suporte para jatos da Aliança Airlines. São mais de 300 componentes reparáveis, inclui também materiais, inclui serviços de administração técnica também. A Aliança adquiriu uma frota de 32 jatos E190, sendo que 12 dessas aeronaves estão atualmente na Austrália. E as 20 restantes estão programadas para entrar em operação nos próximos 12 meses. O valor desse contrato da Embraer não foi divulgado. O Conselho de Administração da AES Brasil aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações e também uma distribuição secundária por parte do BNDES Par. A operação pode alcançar 1 bilhão e 800 milhões de reais. O objetivo da oferta é acelerar o plano de crescimento com foco na diversificação do portfólio por meio de fontes complementares à fonte hídrica, além de potencializar a criação de valor para os acionistas da empresa.
E as ações da Hering deixam de ser negociadas hoje na Bolsa. Os acionistas da empresa vão passar a ser titulares das ações do Grupo Soma. Lembrando que o Grupo Soma adquiriu a operação da Hering e essa aquisição criou uma das maiores empresas do varejo de moda do Brasil. E a Randon divulgou agora há pouco dados financeiros. A receita de agosto somou 1,2 bilhão de reais, o que representa 80,2% de crescimento em relação ao mesmo mês do ano passado. Já no acumulado do ano, a receita da Randon chegou a 8,24 bilhões de reais, um avanço de 90,8% em relação ao ano de 2020. E a Rumo informou que está prevista para essa segunda-feira a assinatura do contrato de adesão perante ao estado de Mato Grosso para construção, operação, exploração e conservação da ferrovia que conecta o terminal rodoferroviário de Rondonópolis a Cuiabá e também a Lucas do Rio Verde. O investimento do projeto é estimado entre 9 e 11 bilhões de reais. E a Ambipar decidiu realizar a IPO do seu negócio de gestão de resíduos, a Environmental ESG Participações. Segundo uma reportagem do Brasil Journal, os bancos acreditam que já existe demanda por toda a operação, que pode levantar 3 bilhões de reais para aquisições e também reforço do caixa da companhia. A faixa indicativa de preço poderia ir de R$ 15,50 até R$ 20,50. E já que a gente está falando em IPO, pelo menos 5 empresas que tinham anunciado IPO desistiram da empreitada nos meses de agosto e setembro. A volatilidade, as condições desfavoráveis do mercado, onde predominam incertezas causadas pelo cenário político e também pelo cenário econômico, são os principais motivos alegados pelas empresas. Só nesse ano, até agora, já são 54 desistências diante de uma queda de mais de 6% na Bolsa Brasileira. Deixa eu dar um bom dia aqui a todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, já pedindo para você deixar o seu like, deixar o seu joinha aí. Tem cerveja por aqui, desejando bom dia, Orlando William, Elcio Santos, também o Deferp por aqui, Adjailson, o Peter Santana, será que teremos um Bloody Monday por aqui? Hoje é o dia de comprar dólar, vender no índice. Vamos saber o que está acontecendo daqui a pouquinho com o Guga Almeida. Ó, a Rosana Meirelles chegando por aqui, bom dia. A Renata Nunes, bom dia, Renata Nunes. Bom dia também para o L. Júnior, para o MPK, para o Alexandre Seiber por aqui também, o Diego Paganini, Celso Silva, o Emerson Duarte, Thiago Gonçalves, o Gabriel Pereira, o Ricardo Rodrigues, o Fabiano Naciu, que está sempre por aqui com a gente, o Valdenberg Falcão, o Gabriel Pereira, o Sandro Figueiredo, o Bruno Marinho, o Rafael Lima, Augusto Júnior e o Saulo Moraes por aqui também. Um ótimo dia, uma excelente semana a todos que estão nos acompanhando por aqui. Deixa eu dar um bom dia também para o Guga Almeida, que está aqui todas as manhãs com a gente, já desejar uma ótima semana. Muito bom dia, Guga, e mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário, que foi no sábado, hein? Espero que seu fim de semana tenha sido de bastante comemoração e bastante alegria aí para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Foi de bastante comemoração, foi um final de semana ótimo, né? Só não está tão bom assim essa aceleração das quedas do mercado, mas usando as palavras do Marco, né? O copo meio cheio, meio vazio. Se a gente olhar o lado meio cheio, os ativos vão ficar cada vez mais descontados e a nossa margem de segurança depois para tomar posição vai ser cada vez melhor, né? Então, apesar, né, como um estrategista, apesar de estar tranquilo com essa queda em função dos gatilhos operacionais, eu fico um pouco chateado, porque eu sei que a grande maioria das pessoas elas não são tão disciplinadas assim no processo de investir e na técnica de investir, né? Até porque as nossas narrativas elas estavam de narrativas bem, poxa, tem aí, estamos muito próximos de um ponto de compra, né? E tem muita gente que, ao escutar isso, já toma risco ao invés de esperar o momento certo, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos estudar, vamos acompanhar e vamos ver o que pode acontecer aí para essa semana. Ô Guga, falando nisso, né, a gente está vendo um mercado um pouco com mais aversão ao risco, né? Desde a semana passada a gente já vê alguns movimentos de queda, movimento de correção ali, e essa semana a gente ainda tem
pré-Fed, né, que é a reunião lá nos Estados Unidos do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano. A gente tem o Copom aqui no Brasil também. Também tem esse cenário de Evergrande aí, risco de calote. Tem gente falando de um novo Lehman Brothers aí, que o governo chinês teria que fazer algum tipo de interferência, mas parece que isso não vai acontecer por lá. Mas todo esse cenário acaba trazendo um caldo aí de negatividade, né, para as bolsas mundiais. A gente estava falando agora há pouco, tudo negativo no mundo inteiro. E talvez vai sobrar para a gente por aqui, né? O que você está vendo nesse cenário todo? Na verdade, tem vários pontos que a gente pode começar o pensamento, né, Felipe? Geralmente a gente olha o mundo pelo nosso prisma. Se a gente está posicionado, a gente olha se a bolsa está subindo, a gente está feliz. Se a bolsa está caindo, a gente está triste, né? Se a gente tem uma posição em opinião também, a gente olha pelo aquele ângulo, né, e tenta construir uma narrativa em relação ao momento do mercado. Eu quero fazer um exercício com vocês, eu acho que fica mais fácil, compartilhando a tela e olhando no passado, né, o que vem acontecendo com os mercados. Acho que a gente vinha... Estou com isso aqui, tá? Essas aqui são as minhas marcações de cenários negativos, né? Eu preciso que o mercado, primeiro, ele se mantenha acima dos 112 mil pontos. Eu só volto a ficar positivo e procurando situações positivas se a gente voltar acima dos 112 mil pontos, ou, né, com o mercado voltando lá para a região dos 100 mil pontos. Tá? Eu volto a olhar alguma janela de oportunidade, né? Mas aqui dentro desse imbróglio que a gente teve, aqui, que começou ali no dia 19 de agosto, para eu voltar a ter um cenário positivo de curto prazo, eu preciso que a bolsa volte acima dos 112 mil pontos. Tá? Uma coisa que, o primeiro exercício que eu queria fazer com vocês é um exercício, Felipe, de voltar lá para 2008. Né? A gente aqui tinha uma super narrativa de que, pô, Brasil agora vai. Né? E aí a gente teve, na verdade a gente teve ali o problema do subprime lá no final do ano, né? Lá para outubro. Só que antes disso o mercado ele já vinha corrigindo, só que a gente não tinha visto tamanha correção como a gente estava tendo anteriormente, né? Aí teve a crise, pô, o mercado acelera, o movimento de baixa mais forte, depois começa todo um processo de melhora, que lá fora a gente teve crescimento em função de questão política aqui no Brasil, a gente, né, se distanciou da oportunidade de alta que a gente teve lá fora. Beleza. Volta para o Brasil, volta para agora, né? O mercado, ele precisa ter uma expectativa positiva, né? Eu acho que a expectativa positiva que a gente estava tendo até então era uma expectativa em relação à retomada da economia. Quando a gente pensa em expectativa em relação à retomada da economia, a gente olhava muito forte isso também e muito claro na questão do minério de ferro. A gente já estudou o minério de ferro semana passada na sexta-feira, né? Até sugiro que o pessoal possa acompanhar aqui na BMC ou no meu canal no YouTube, o que a gente conversou na sexta-feira da semana passada sobre o minério de ferro. Mas se tinha uma expectativa, e se tinha claro ali, ou se tem claro, que existia uma demanda contratada e uma expectativa muito grande para essa questão de retomada da economia. O que aconteceu no curto prazo? Vem todos esses questionamentos sobre a injeção de liquidez, o quanto isso gera de inflação no curto prazo, querendo ou não, gera inflação, né? Porque querendo ou não, a gente teve aí uma demanda que se manteve estável e potencializada no período do ano passado, no período do isolamento social, e a gente teve uma oferta, né, reduzida e descompassada. Né? Quando o mercado volta, né, as pessoas, querendo ou não, a grande maioria recebeu mais dinheiro do que recebeu antes na época de trabalho, só que tinha menos lugares para se gastar. Então, quando volta, o mercado ele começa a se reabrir, esse dinheiro que está, né, represado, ele começa a escoar para a economia, vê a inflação, vê esse movimento todo e as empresas não conseguem retomar na mesma velocidade. Paralelo a isso, né, começa todos esses movimentos novamente de, por exemplo, tu olha para o Brasil, né, aumento de juros, saiu o relatório Focus agora de novo, expectativa para a Selic no final do ano 8,25, se aumenta novamente, expectativa de PIB se mantém em 5,04 e IPCA sobe, né, para 8,35. Então, quando tu olha esses movimentos, tu vê, poxa, essa movimentação de inflação ela ainda está presente, né, a retomada da economia ela não está voltando com toda a força, né? Querendo ou não, vai ter que ter um movimento para dar uma desacelerada nesse processo, e aí entra um pouco de caos e tira um pouco daquele
excesso de otimismo que nós estávamos vendo, porque nós estávamos ainda em período de isolamento social e Bolsa fazendo novas máximas, a gente olha lá para fora fazendo muitas novas máximas. Então é normal esse processo de balançar num ambiente de incerteza que, querendo ou não, o cenário de curto prazo, ele ficou um pouco mais turbulento. Tá? Nós temos correções antes do mercado lá fora, se a gente olha nos Estados Unidos, a gente estava nas máximas das máximas, a gente já vem sofrendo correção aqui muito em função da questão política, e a gente vem se acelerando agora em função de uma mudança de cenário lá fora. Né? Porque a gente está conversando aqui sobre a reunião sobre elevar ou não elevar juros, tá? Sobre iniciar ou não iniciar o processo de tapering, tá? Que é, querendo ou não, algo positivo ali para frente. E aí tem todas essas dúvidas sobre a retomada da economia. Então é um período mesmo um pouco mais conturbado, eu acho que a gente, até de outubro, deve ficar um pouco mais conturbado, tá? Em relação à Bolsa. A gente perdeu a janela de poder ter ido, né, buscar patamares lá acima, lá nos 150 mil pontos. Eu acho que a nossa Bolsa, a gente perdeu esse upside em função aqui em questão de risco político, e tem um dinheiro que está mudando de mão novamente, que é o dinheiro que estava tendo que sair da renda fixa e ir para a renda variável, ele está voltando para a renda fixa. Tá? E a gente vai ver uma aceleração muito forte depois que a gente passar ali da região dos 6,5 de juros. Tá? Eu tenho muita expectativa em relação a isso. E se a gente for olhar, nosso índice caiu 0,4, o dólar está subindo 0,95. Por quê? Porque o fluxo ele tende a aumentar. Está muito claro que nós vamos ter aumento de juros novamente aqui dentro do Brasil. Tá? E não tendo aumento de juros lá fora, mais uma vez vai ter uma leva de recurso vindo para tomar juros aqui no Brasil. Tá? Então, a gente olhando dessa maneira, tem esse dinheiro que está saindo de renda variável, indo para a renda fixa, fazendo essa movimentação acontecer, e os nossos mercados estão corrigindo. Guga, para onde pode ir esse mercado? Eu estou olhando aqui, voltar para 106, podendo ir para 100 mil pontos, e o pior dos piores cenários, voltar para baixo de 100 mil pontos, que seria ali nos 94 mil pontos, né? 93.800 pontos. E mais uma vez eu reforço, tá, Felipe, só para terminar aqui também a minha narrativa, né? A importância de se ter um critério para estar posicionado ou não estar posicionado. Uma coisa é a análise. Né? Acho que agora talvez algumas pessoas vão entender por que eu comento, né, que a análise ela é a parte mais boa do processo. Porque, a análise, o mercado pode ir a 150 mil pontos, 160 mil pontos, 200 mil pontos, né? Mas é o operacional e entender o que eu, como investidor, quero crescer do meu capital ao tempo, é o mais importante. Por quê? Porque aí tu consegue entender o quanto tu tem que alocar de recurso em cada uma das situações, alinhados com a potencialidade que se tinha. Como a projeção ela era muito alta, ou seja, ou tu teria um movimento muito transformador e a gente entraria nesse embalo de retomada da economia, as coisas iriam acontecer, né, as coisas iriam travar. Como o movimento era muito amplo, Felipe, vou voltar aqui e tirar do gráfico aqui, como o movimento era muito amplo, se tu sabe exatamente quanto tu quer te expor de capital, o capital do investidor ele estava neste momento aqui muito reduzido. A exposição, ela, de certa forma, ela era mais reduzida porque o movimento, a força potencial do movimento, ela era mais ampla. Tá? Então, é meio que contraintuitivo, né? As pessoas, quando enxergam um movimento que pode ser muito grande, elas entram com mais força, porque elas são estimuladas pela ganância. Mas não, na verdade, tu tem que conseguir encontrar um equilíbrio de crescimento que te satisfaça ao longo do tempo. Tá? Então, só para concluir aqui, né? Então, estou com esse olhar do mercado. Preciso, para voltar a ser um pouco mais otimista, que o mercado volte a 112 mil pontos e me dê um gatilho operacional. Isso acontecendo, maravilha, show de bola, vamos embora para cima. Mas eu estou começando a desacelerar o meu foco, né, minha concentração aqui, pelo menos no mercado no curto prazo, deixar ele balançar um pouco mais, quem sabe cair para um degrau mais abaixo ou 2 degraus mais abaixo, para aí sim voltar a ter aquela intensidade de concentração que eu estava na semana retrasada e início da semana passada. Uhum. E hoje, Guga, o que você está vendo aí? Qual que é a expectativa? Tem gente falando aqui, será que chegamos mais abaixo dos 110 mil? Será que a gente chega mais para baixo ainda? Talvez hoje é o dia de mais, como falaram aqui, hoje a Bolsa vai derreter de novo, Guga. O pessoal está falando. A Bolsa vai derreter, fenomenal. Vamos olhar aqui o que temos para hoje, né? O
que nós podemos esperar? Bom, a gente já abre num patamar de ajuste bem significativo. Tá? O que acontece, Felipe? Todo esse movimento de baixa, o que eu consigo usar como critério de entendimento, acaba sendo aquele movimento que nós tivemos na semana passada, ali no dia 9 de setembro, tá? Retrasada, né, na verdade, que foi aquele movimento em função da carta de Bolsonaro e do Temer. Tá? Então, essa movimentação ela foi a última alta forte, a última alta intensa, e ela serve como referência para todas as nossas escolhas. Tá? Tivemos depois a movimentação de baixa, o mercado tenta continuar a tendência e aí não consegue e vem acelerando. Tá? Nosso grande divisor de águas, ó, uma vez que aqui era 70,7, nós éramos aqui no 88,6. Esse nível ele foi perdido ali no dia 17 de setembro, na sexta-feira. Depois daqui, né, era só acelerar. Para o curto prazo, tá? Olha, Guga, será que não houve um exagero nessa baixa? Né? Será que não teve um exagero aqui nesse gap de abertura? Olha, não sei ainda, Felipe. Preciso que o mercado ele se mantenha acima dos 109,400, 109,500 para arredondar. Tá? Acho que o mercado acima dos 109,500 vale a pena voltar a olhar aí, quem sabe, com um olhar de compra. Tá? Esse olhar de compra, se tu olhar, Felipe, as últimas movimentações que nós tivemos de alta, por exemplo, o primeiro período que nós tivemos de alta aqui, ó, dia 16 de setembro, das 10h40 até 16 de setembro, às 13h20 da tarde. Tá? Se a gente pega aqui essa amplitude desse movimento, que foi uma intensidade de compra, tá? Foi o último movimento que nós tivemos, se nós olharmos dentro deste nível de preço que nós tínhamos desse movimento aqui do período ali da carta, né, do Temer ali, com o Bolsonaro. Se a gente projetar essa amplitude de movimento, olha só, ela não é algo muito expressiva. Seria voltar aqui para 109,750. Então, são movimentos, me parece que a alta, pelo menos no curto prazo, ela está sem força. Tá? Se eu pegar o movimento que nós temos na sexta-feira, na parte da tarde, essa alta é menor ainda. Tá? Então, por hora, essa movimentação de alta ela está sem força para acontecer. Tá? Então, a gente vai ver o quê? Um movimento de melhora, um movimento de piora, mas um movimento direcional mesmo, eu estou com certas dúvidas. Tá? Óbvio, cada vez que o mercado for mais para baixo, por exemplo, se nós tivermos aí, quem sabe, uma movimentação do mercado ir para 107,400, ou seja, acelerar a movimentação de baixa. Bom, ali eu já começo a ficar um pouco mais interessado em buscar uma compra rápida. Tá? Mas, por hora, no curto prazo, certo? No intradiário, pelo menos para hoje, eu não estou muito confortável aqui não para ir para as compras. Tá? Estou mais de telespectador hoje do que protagonista. Tá? Entendi, então é aquela velha máxima, né, Guga? Sentar, esperar um pouquinho, tomar um café e ver o que vai acontecer sem muitas expectativas, sem muitas movimentações, ver para onde que o mercado vai. Tá certo, Guga, tá certo. O que pode estar acontecendo, né, Felipe? Alguns investidores que estão posicionados que devem se perguntar, né? Puxa, Guga, o que eu faço agora? Né? Aí existem alguns pontos de partida, e é bem importante que o pessoal entenda as palavras que eu estou falando. Existem alguns pontos de partida. Tem aquele investidor que se posicionou com pouco capital, então pouco exposto à Bolsa de Valores. Esse investidor, né, e daqui a pouco está mal posicionado porque estava começando a investir. Eu acho que esse não precisa se preocupar muito porque a exposição é pouca, então tem muito caixa ainda para poder alocar. Então, ele tem que olhar o todo, né? Nunca a parte que está posicionada. Tem que olhar o todo. Tá? Bom, ele está com vantagem porque ele tem capital, tem caixa e, de fato, os ativos eles estão desvalorizados. O que tem que olhar? Né? Se daqui a pouco aqueles ativos que ele está posicionado não merecem ser revistos e daqui a pouco trocar o financeiro para um outro ativo, ali na frente, quando as coisas estiverem mais claras. Esse é o primeiro ponto. Está muito posicionado, né? Porque, querendo ou não, a gente estava num ambiente de euforia. Se a gente for olhar, quando nós estávamos ali nas máximas, os investidores, eles, assim, durante essa queda, Felipe, nunca se teve tanta reprecificação de ativos para cima de banco gringo como a gente teve.
se a gente fosse comparar durante 2006 até agora, nunca se teve tanta reprecificação. Interessante a gente parar para pensar, né? Todos os bancos estrangeiros, todos os dias, tu olhava ali, o noticiário era 10, 15, 20 empresas sendo reprecificadas para cima. Valor, né, de preço-alvo. Isso traz um estímulo para o investidor tomar risco, tá? Então, assim, é possível que tenha muitas pessoas que já estejam bem posicionadas no mercado. O que essas pessoas precisam fazer? Repensar a exposição da carteira delas. Ou seja, será que eu estou posicionado nos ativos que eu de fato está ao longo do próximo ano? Será que esses ativos de fato eu acredito ou eu fui estimulada por um oba-oba de momento do mercado e eu estou me sentindo muito insegura em ter esses ativos? Porque nesses momentos onde a gente acelera a correção, só um parênteses, né, Felipe? 2002 a 2008, tivemos uma alta de 780% da nossa bolsa e durante esse período, né, em torno de 780%, né, e nesse período nós tivemos ali 6 quedas entre 20% e 25%. Se nós formos olhar, a gente está caindo agora a 16%, 17% da máxima que nós tivemos há 3 meses atrás. Tá? Só um parênteses aí para o pessoal entender, né? Mesmo que a gente vá surfar um bull market mais intenso, se por um acaso a gente for surfar, pode ter muitos altos e baixos ao longo do caminho, né? Isso é normal, como a gente já viu no passado, e é importante a gente relembrar isso para que a gente possa digerir melhor essas oscilações do mercado. Então, aquele cara que está muito, muito posicionado, repensar quais são os ativos que quer de fato ter na sua carteira, que se sente confortável, tá? Existem muitos ativos aí que vão se beneficiar até mesmo com um período inflacionário, que conseguem repassar preço. Então, olhar para esses ativos, se posicionar nesses ativos, pensar que para uma retomada de economia vai se ter que ter um aumento de gastos, né, por parte dos governos, vão gastar em infraestrutura e isso vai ir melhorando cada vez mais. Tá? Então, é a gente pensar nisso. E aquele investidor que ainda não se posicionou, que está só namorando, está só flertando com os valores, com a renda variável, ou que é muito mais disciplinado, esse tem que ficar feliz, né, achar positividade, porque as coisas vão dar certo ali na frente. E quem quiser saber mais, que eu estou me estendendo demais aqui, já estou recebendo a mensagem que o Guga deu de falar, né? Hoje à noite, às 20 horas, eu vou estar ao vivo no programa Geometria junto com o Rafael Lara, tá bom? Falei bastante. Aí a conversa pode até se estender um pouquinho mais, e já vi que o pessoal está pedindo algumas análises aqui para você, Guga, mas aí a gente passa pro pessoal aqui para você fazer mais tarde, 6 horas, no Geometria. E por esta manhã, Guga, deu, né? Tá ótimo e agradeço demais aí essa visão sua aí, posicionando os investidores, que é muito importante, né? Como disse o nosso telespectador aqui, não operar também é tomar uma decisão, né? É fazer algum tipo de movimento, ficar quietinho sem fazer nada, só olhar o mercado andar ou não andar, também faz parte de estratégia, né? A gente tem que sempre levar isso em consideração também. É isso, Guga. Um abraço para você, ótimo dia e a gente se vê mais tarde lá no Geometria. Com certeza. Valeu, pessoal. Ótimos negócios a todos. Mais tarde. Valeu, bons negócios. Guga Almeida, um abraço. Olha só o Ari Santos falando. Guga, você é o cara, você é o cara. Fala da Pets. Ô Ari, vamos deixar pro Guga falar da Pets daqui a pouquinho no Geometria, às 6 horas da tarde com o Rafael Lara. Porque eu já me estendi um pouquinho aqui, eu quero chamar a Paula Moraes, que está chegando pro BMC News. Ela, Daniel Morales, a Débora Oliveira também, todo mundo, todo o time aí nessa semana de expectativa, nessa semana com muita coisa pra gente comentar. E um ótimo dia para você, Paula. Bom dia. Obrigada, Felipe. Ótimo dia e uma semana de estreia nova aqui também na nossa grade, né? Vale lembrar que hoje você volta às 14 horas, né? Não mais agora. Eu ia falar 12h40. Não sei quem fui, mandei mensagem pro Guga, tá? Para de falar, tá roubando meus 10 minutos. Aí agora, tá vendo? Eu nem posso mais roubar os seus 10 minutos, mas eu vou deixar um recado aqui para o nosso novo programa, que será o BMC Stock na sequência com o Daniel Morales e com a Hanna, para eles descontarem e devolverem 10 minutos de atraso para você depois no market, viu? Pode deixar, a gente acerta internamente. Tá certo, Felipe. Obrigada, beijo para você. Bom jornal, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.